Hoje nós estamos com o professor Eduardo Cunha de Souza, doutor pela USP e um grande colaborador do CBO, sempre com participações essenciais dos nossos congressos, e hoje ele está aqui conosco. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje, Eduardo. Muito obrigado. Nós vamos abordar algumas coisas do dia a dia sobre retina, do consultório particular ou do consultório da pessoa que está lá ele sozinho com o seu paciente. Eu gostaria de começar com 2 exemplos de caso clínico para você mostrar qual é o caminho diagnóstico do nosso dia a dia. Primeiro, um paciente que chega para mim com 65 anos de idade, referindo diminuição da acuidade visual nos seus últimos 15 dias ou 4 semanas. Como que você começa a avaliar esse paciente, ou como que eu devo começar a avaliar esse paciente, Eduardo? Ok. Para mim, durante a anamnese, eu acho que é fundamental você ouvir o paciente. Eu sempre digo que, em palestras, em perguntas que a gente tem por aí, que a conversa, 50% das vezes você faz o diagnóstico na queixa do paciente. Então você me põe um paciente de 65 anos, então já mais ou menos, no meu entender, eu já coloco algumas patologias. Eu pergunto ao paciente, o que está vendo? Olha, aconteceu isso no meu olho. Primeira pergunta, em qual olho? Né? Quando começou? O que você sente? Olha, minha visão caiu centralmente. 65 anos, a gente já tem uma ideia de diagnóstico, algum problema de mácula. Olha, eu ainda além de estar vendo muito mal, eu vejo o senhor aqui embaçado, mas vejo torto. Então é muito importante você ouvir o paciente, anotar, né? Ah, o problema é bilateral, você já parte para outro tipo de pensamento, mesmo que seja retiniano, mas essa sua pergunta envolve vários aspectos. Então, primeiro, olhar para o paciente, pedir para ele apontar o olho, porque às vezes ele fala, não, doutor, é nesse olho, ele aponta o outro, e não, é nos 2 olhos. Então, primeiro, e é muito importante você ouvir o paciente, obviamente, a seguir você vai fazer o exame complementar. Então eu quero fazer uma brincadeira com você. Como que um paciente que tem uma degeneração macular relacionada à idade vai referir a perda visual dele? Você poderia falar isso para nós? Ok, então já entramos agora numa doença mais específica. Você falou em doença macular ou DMRI. DMRI não aparece geralmente antes dos 60 anos de idade. Tá. Como fazer o diagnóstico? Primeiro pela idade, segundo pela presença de um aspecto no fundo de olho que é mandatório, que são as tais drusas. As drusas da DMRI são compatíveis com visão normal e são drusas grandes. Eu comparo como se fossem verdadeiras nuvens. São confluentes, têm uma tendência a se confluir na mácula, mas mesmo assim não costuma dar queixa. Você faz o exame de fundo de olho, idade do paciente e tendo drusa soft ou grande, você pode dizer que ele tem DMRI. Agora, esse cenário não é bom, porque a drusa se manifesta ao longo dos anos como? Ou atrofiando, ou aparecendo ali um processo de reparação que é o neovaso. Então, esse paciente que está apresentando manifestação desse terreno de drusa, elas podem levantar, elas podem se modificar, atrofiar, ele vai sentir geralmente, vai se queixar de alguma coisa unilateral geralmente, ele não vem com os 2 olhos afetados. Ou seja, um paciente, depois da 6ª década de vida, que apareça drusas, eu devo pesquisar para saber se eu devo agir ou não antes. Eu devo, talvez, encaminhá-lo para um exame com um especialista em retina. Então, vamos por parte. Vamos dizer que esse paciente venha para um exame normal. Você fez um exame, fez o fundo de olho, sem queixa, viu a presença de drusas. Então, para esse estágio, já é DMRI. Já é porque, se você caracterizar de acordo com o que eu disse, grandes, confluentes e idade, você já pode taxar como DMRI. Para esse ponto já existem os tais antioxidantes. Você já tenta usar as vitaminas que, no final das contas, elas tentam, em 30% das vezes, evitar que eles caminhem para a fase que eu já disse mais evolutiva da doença, que é a fase atrófica, seca ou a fase úmida. É essa que aparece o neovaso e que se faz a aplicação intraocular. Então, normalmente o paciente que tem drusa, isso que é importante, ele não tem queixa. Agora, as drusas, quando se manifestam, podem levar a essas 2 complicações tardias. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre o descolamento do vítreo posterior. Sim. Essa é uma queixa extremamente frequente nos nossos consultórios. E todos nós temos muita dificuldade em como lidar com esses pacientes, ou seja, até que ponto eu tenho que valorizar isso. Então,
qual que é a sua primeira conduta em um paciente que se queixa especificamente de um descolamento de vítreo posterior unilateral que tenha acontecido nas últimas 48 horas? Então, nós estamos entrando agora num outro capítulo, quer dizer, são pacientes que também variam a idade, não precisa ser paciente depois de 30, 40 anos. São pacientes que a qualquer momento podem ter essa queixa, depois de um trauma, espontaneamente, ver se ele é automíope ou não. De novo, ouvir o que o paciente tem a dizer, até por telefone. Por exemplo, a presença de qualquer alteração visual da noite para o dia. Olha, hoje eu vi um pontinho preto que não tinha antes. Esse paciente precisa ser examinado, porque o vítreo não é que sempre ele vai descolar, mas ele pode ter coalescência das fibras e causar para o paciente uma impressão de um corpo estranho passeando para lá e para cá. Isso talvez seja a coisa mais benigna. Agora, um paciente que liga, acorda ou não, e diz para você, olha, eu mesmo com meu olho fechado, eu estou sentindo a presença de raios de luz ou fotopsias. Isso realmente, na mão de qualquer oftalmologista, qualquer um, você, se não puder fazer nada, pede para ele ser encaminhado para alguém que saiba examinar um fundo de olho, não precisa ser retinólogo, mas alguém que saiba fazer o diagnóstico. Esse paciente, ele tem um certo risco de desenvolver descolamento da retina, porque o primeiro sinal que aparece é o descolamento do vítreo. Agora, nem todo descolamento de vítreo, infelizmente, avisa. Nem todos, a maioria não avisa, quer dizer, já passa essa fase e já vem com a fase de descolamento da retina, que geralmente já é um outro sintoma de uma mancha fixa. Não existe a coisa para lá e para cá, o paciente fala, tem alguma coisa fixa na minha visão. Então, considerando que praticamente todo ser humano vai ter um descolamento do vítreo, nós sabemos que a grande maioria dos descolamentos do vítreo não vai levar a um descolamento de retina. Exatamente. No entanto, é nossa obrigação, na hora que nós detectamos esse sintoma, procurar se existe alguma rotura de retina. Perfeito. Aí eu faço a outra pergunta. Então, o paciente veio, foi examinado e não tinha nada, ou pior ainda, ele falou, não, eu senti isso há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás eu comecei a ver um mosquitinho passando, sem histórias de fotopsias. O que eu preciso fazer com esse paciente? Quanto eu devo acompanhá-lo? E você mencionou uma data muito boa. Geralmente a gente guarda 3 meses, porque tem estudos já mostrando que após 3 meses, independente do tipo de descolamento do vítreo, causando ruptura da retina ou tendo uma ruptura lá, depois de 3 meses, se não houve infiltração e descolou, os estudos pelo menos mostram que esse paciente não deve caminhar para descolamento da retina. Porém, se ele vai para você no 4º mês, doutor, eu te vi isso há 3 meses atrás, e você, primeiro, vê um furo na retina, teoricamente você poderia observar esse paciente, mas precisa tomar cuidado com o que eu estou falando, porque a maioria dos nossos colegas, até o pessoal da nossa área, trata. E eu acho que deve tratar, porque aquela ruptura aberta, que foi ruptura em ferradura, porque tem que dar sintoma, geralmente ali nós fazemos aplicação de laser ao redor para poder evitar um dia a entrada de líquido vítreo dentro dessa ruptura e descolar a retina. Uma última coisa que eu gostaria de abordar. Como você vê o tratamento preventivo com laser para evitar uma ruptura de retina? Não é incomum nós vermos retinas com muitas alterações periféricas, no entanto, sem rupturas de retina, sem rupturas em ferradura. Um laser seria benéfico para evitar que esse paciente tenha uma ruptura de retina? Essa pergunta é muito boa. E eu diria o seguinte, baseado nos estudos de evidência, eu diria que não existe nem uma forma correta de você evitar descolamento da retina. Em situações onde um paciente descolou esse olho e você encontra alterações prévias nesse, aí você pode fazer alguma coisa no olho contralateral. Agora, esquece esse exemplo. Vem um paciente míope de 3, vai fazer uma cirurgia refrativa. Você vê o fundo de olho, ele não tem queixa. E ele tem alterações degenerativas na retina, que 20% da população tem mundial. E se for mais míope, 30% tem o que nós chamamos de degeneração látice. Quer dizer, há uma tendência hoje em olhar uma degeneração dessa e você ali fazer laser. Não é esse o conceito correto. Agora, ainda vale o conceito da história familiar, cuidado com esse paciente, o jeito que ele descola o vítreo de um lado, se ele teve uma ruptura, olha que ele descolar o outro que descola depois de 2 anos, esse paciente merece mais cuidado. Eu diria, Wallace, que você só tem prevenção de descolamento da retina quando você tem
uma queixa que a gente chama de fotopsia, é aquela queixa que o indivíduo tem fenômenos luminosos. Esse paciente não tem dúvida que ele não pode deixar de ser observado e se tiver ruptura tem que tratar. Muito obrigado, Eduardo. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que nós conseguimos ir direto ao ponto. Obrigado. Tem tanta coisa para falar, mas eu acho que é o que nós conseguimos hoje. Obrigado a vocês.